O capítulo 100 finalmente saiu completo e agora sabemos como funciona o poder e também a arma divina do Loki. Isso, claro, se ele não estiver mentindo pra nós também. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, gurizada, antes do vídeo em si começar, eu queria dizer que chegamos no capítulo 100 da obra de Shumatsu. Sem dúvidas, um marco espetacular pra essa obra que lançou em 2017, tendo quase 8 anos completos de vida, onde muitas outras obras não conseguem chegar nem perto disso na sua vida de publicação. E isso mostra o quão incrível Shumatsu é. Uma obra que se enquadra em um conceito que até que é bem simplório, que é o conceito de ser focado apenas em um grande torneio. Dificilmente a gente vê uma obra desse tipo se destacar na empresa de mangás e animes. E Shumatsu não só revolucionou na época que lançou, como também é uma das obras mais diferentes e interessantes lançadas nos últimos anos. Esse canal aqui começou com Attack on Titan, teve também vídeo de Naruto, teve vídeo de Kimetsu no Yaiba, teve vídeo de Jojo também, e teve até mesmo vídeo de Ordem Paranormal, e algumas outras obras também que eu fazia. Antes o meu canal era um canal bem misto, mas sem dúvida sempre a obra que mais se destacava e que sempre se destacou em praticamente todo o vídeo do canal foi Shumatsu. E tudo mudou depois que eu resolvi que eu deveria me focar apenas nessa obra, e eu sinceramente não podia ter feito uma decisão melhor pro meu canal naquele momento do que essa. Shumatsu não só mudou o meu canal, quanto também concretizou um grande sonho de vida meu, que era literalmente tornar o YouTube o meu trabalho, assim como fazia as pessoas que eu admirava antigamente também, principalmente os youtubers que eu sempre via no passado. Shumatsu mudou minha vida, mas o melhor de tudo não foi a obra em si, mas sim todas as pessoas que gostam dela, porque essas pessoas que gostam dessa obra, por consequência, também chegaram no meu canal, conheceram ele e também gostaram dele, fazendo com que eu chegasse aonde eu tô hoje. E por causa disso tudo, eu tenho muito que agradecer demais a essa obra por tudo que ela me proporcionou e também melhorou na minha vida, mas também agradecer a todos os fãs dessa obra incrível que tornaram meu grande sonho realidade. Por isso, muito obrigado do fundo do coração a todo mundo que me acompanhou do início e desde o início. Obrigado também a todo mundo que me acompanha hoje em dia, seja pessoas antigas ou pessoas novas. Obrigado a todas as pessoas que gostam de mim e também as pessoas que não gostam muito de mim, porque ambas elas foram super importantes nessa minha trajetória até aqui. Mas enfim, isso só foi uma pequena homenagem a esse grande marco que Shumatsu no Valkyrie bateu, e eu tenho certeza que Shumatsu ainda vai crescer demais e vai nos proporcionar várias coisas no futuro, e coisas muito melhores. Mas agora enfim, vamos pro vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do capítulo 100 completo de Shumatsu no Valkyrie, todo completinho e traduzido pra gente. E agora sim a gente vai saber todas as informações certinhas do capítulo e todas as explicações e tudo mais. Pra quem não sabe, esse mês eles comemoraram o lançamento do capítulo 100 de Shumatsu com o capítulo duplo do mangá, ou seja, lançando o capítulo 100 e também o 101 junto, que claro, também vai ter vídeo só que separado desse. Esse capítulo vai tratar o início da luta e também toda a explicação do poder do Loki, que sim, ele também é um dos poucos deuses lutadores que vai ter um poder na luta, um poder que já tivemos uma palhinha no capítulo passado também. Mas além disso, também vamos ter a arma divina do Loki, que eu acho que é a arma mais diferenciada da obra, e muito diferente das luvas que ele usa, que eu achei que a princípio ia ser a própria arma divina dele. Mas enfim, gurizada, não quero prender vocês muito aqui no início do vídeo. Já aproveita agora também, curte o vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e também nos seus spin-offs. Mas claro, isso também me ajuda demais. Também, se possível, compartilhe esse vídeo para que o vídeo alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro capítulo. O capítulo 100 de Shumatsu se chama Heimskringla e começa com o avanço dos deuses invocado pelo Loki, nomeados de 3 pilares divinos, logo após a cena da evocação deles na arena, e lógico, isso deixa o Heimdall muito surpreso. Esse nome, Heimskringla, é o nome nórdico de um livro que é tipo um compêndio de várias histórias nórdicas relacionadas a reis e pessoas de famílias reais. Reais eu digo de pessoas da realeza, não pessoas reais. Uma coisa interessante é que existem 2 reis nesses contos chamados Sigurd, ou Sigurdo. Não sei se é relevante isso, mas achei interessante. Heimdall começa se questionando que a luta vai começar como um 4 contra 1, e sobre isso ser ou não contra as regras, mas ele tenta se convencer de que tá tudo bem, e que esse é só um desses casos especiais que isso é totalmente permitido. Ele fala que não sabe muito bem explicar, mas é isso que ele tá sentindo, e existe uma legenda embaixo dizendo que isso tudo aconteceu em 0.5 segundos. Bizarro demais. Mas eu não entendi se esse foi o pensamento do Heimdall, que durou 0.5 segundos, ou se esse número é relacionado a toda essa cena do Loki invocando os bichos, ou eles indo pro ataque. E por fim, o Heimdall grita pra eles lutarem. Heimdall narra que do nevoeiro negro criado pelo Loki surgiram os deuses Thor, Odin e também o Hércules, que ele comenta que já devia ter sido derrotado há muito tempo, e eles estão avançando agora contra o Simo, que ainda tá muito longe do Loki. Já o Shiva lá na plateia se mostra todo empolgado com esse início de rodada, e do lado dele tá a Afrodite, que também tá toda empolgadinha. Os humanos da plateia se questionam se isso que tá acontecendo na arena seria real ou apenas uma mera ilusão do Loki. E o mesmo acontece com os deuses, que também se questionam isso, os deuses do outro lado da plateia, mas acreditam fielmente que são apenas ilusões sem poder nenhum. Mas logo em seguida ele é contrariado por uma das cópias do Loki arrebentando várias árvores da arena com seu martelo, uma das cópias que o Loki
artifes do Thor, provando que sim, não são apenas ilusões, mas sim coisas reais. Inclusive, gurizada, presta atenção e olha atentamente esse quadro aqui que eu tô mostrando. Simplesmente os caras fizeram uma referência à série do Loki, trazendo o ator do Loki da Marvel e também aquele colega dele bigodudo, que se eu não me engano o nome do ator é Owen Wilson. E isso foi simplesmente cinema demais, tá? E essa observação genial tem todos os créditos do pad do Twitter, porque o cara é um observador nato, não tem como. Como é que o cara viu isso? A cópia do Hércules também é outra que sai destruindo quarteirões de árvores pela sua frente usando sua arma divina. E Heimdall também comenta que essas cópias possuem um poder impressionante e estão varrendo a floresta para avançarem. E ele afirma que sem dúvidas essas cópias não são meras ilusões, mas sim uma presença completamente física e também real. Ares se levanta da sua cadeira totalmente impressionado e emotivo, gritando o nome do Hércules enquanto desaba em choro. Já na área onde tá o Jack e sua Valkyria, ela pergunta se isso de 4 contra 1 seriam ou não contra as regras das lutas do Ragnarok, e nota também a presença do seu amigo Hércules. Já Jack fica totalmente sério, dizendo que isso é totalmente inaceitável. E por fim o Heimdall grita pra todos perguntando como que o humano conhecido como a Morte Branca, Simohaira, vai lidar contra o avanço de todos esses deuses ao mesmo tempo. Mas antes que o Heimdall pudesse sequer perceber a situação, ele nota que o Simo simplesmente sumiu de onde ele estava há pouco tempo. O Heimdall comenta que ele estava naquela sombra daquela árvore, encostado naquele tronco caído, mas que agora repentinamente ele desapareceu. Heimdall também se pergunta se o grande plano do Simo é se esconder em algum lugar na floresta, bem longe, como um típico sniper, e mirar para aplicar possivelmente um único tiro mortal no Loki. E falando no Loki, mostra ele observando a arena ao longe. Ele diz que esse desaparecimento do Simo é esperado do maior atirador de elite da história da humanidade, e diz que ele é realmente muito bom no esconde-esconde. Loki observa por um tempo, mas fica bem frustrado. Ele fala que se continuar desse jeito ele nunca vai conseguir achar o Simo, e termina dizendo que não tem nenhuma outra opção pra ele além dessa. Loki põe a mão em uma das suas bolsas e retira um anel brilhante. Ele pega esse anel e põe no seu dedo anelar da mão direita, enquanto dá um sorriso bem confiante. Ele começa novamente a summonar aquela mesma névoa preta que ele fez anteriormente, só que dessa vez ele fala que então ele vai ter que aumentar os números. E essa névoa, que antes era bem localizada apenas em volta do Loki, em uma quantidade bem pequena, agora se forma em um nevoeiro imenso que se expande para muito além do Loki, enquanto o deus Loki fica dançando no centro do poder. Heimdall anuncia que agora uma coisa mudou na arena, mais precisamente na vila onde o Loki estava. Ele diz que uma neve escura está cobrindo a vila inteira, e ele fala também que não consegue ver nada e se pergunta o que será que o Loki está planejando com isso. Mas conforme a névoa vai dissipando, o Heimdall fica bastante surpreendido. Ele cita novamente o nome dos deuses Thor, Odin e o Hércules, e diz que eles estão novamente reaparecendo no meio da névoa que o Loki invocou. Só que dessa vez não é só isso, Heimdall também diz que eles também se multiplicaram. Heimdall se assusta dizendo que tá vendo mais uns 20 clones. Ele se corrige uma primeira vez e logo em seguida diz que são 50 clones. E de novo ele se corrige e reconta para 100 clones. Só que na real é muito mais do que isso. Os clones agora cobrem todas as ruas e cantos da vila inteira que o Loki tá. Vários Thor, Hércules e também Odins. E Heimdall diz que são tantos clones que é impossível de contar todos eles. Loki flutua por cima da vila e também por cima de todo o seu exército de clones. E com um simples estalar de dedos ele dá uma ordem definitiva para eles avançarem. E assim todos os mais de 100 clones avançam em busca do Simo, que tá escondido na arena, onde nem o próprio Heimdall sabe onde ele tá. Heimdall anuncia que o exército gigantesco dos clones dos 3 deuses avançam pra batalha, e conforme eles avançam eles cobrem a arena inteira. E de volta pra terra dos humanos, na área onde estão o Sasaki e também o Musashi fica assustado com a quantidade de clones que o Loki invocou, e Sasaki fica se perguntando se isso seria algum tipo de ninjutsu, referenciando o nosso Narutinho com seu multiclones das sombras. Sasaki continua dizendo que não consegue entender muito bem o mecanismo desse truque do Loki, mas diz que se continuar nesse ritmo não importa onde o Simo esteja escondido, porque vai ser só uma questão de tempo até que ele seja encontrado pelos deuses. Loki summona novamente um megafone e começa a falar por ele, já que esse megafone alcança os ouvidos do Simo. Ele chama o Simo se referenciando a ele como Sniperzinho, ou como tá no original, Sniper Kun. Inclusive eu teria achado melhor ter deixado o Sniper Kun mesmo, acho que fica mais engraçado. Ele pergunta se agora o Simo ficou com medinho. Loki diz que agora, como ele pode ver, ele também é muito bom no esconde-esconde. E Loki diz em seguida que não tem pra onde o Simo correr e nem pra onde ele se esconder, pois logo logo ele vai ser encontrado, e diz que pra ele é uma peninha. Mas Loki diz que de antes do Simo morrer na batalha e ir pro plano do pós-morte de Niflheim, que é pra onde todos os mortos no Ragnarok vão, ele diz que ele vai dar um pouco de contexto das coisas pra ele e contar pro Simo a verdade sobre o pesadelo que ele criou na arena, pois afinal Loki diz que um jogo deve ser jogado de forma justa. Simo na distância apenas observa o Loki, ainda sem expressar nada e bastante calmo, mas Loki levanta as mãos e diz que sua habilidade é chamada de o Anel do Bobo da Corte, chamado de Heimskringla, e colocando em termos mais simples, é basicamente o poder de copiar qualquer coisa na criação. Loki vê um esquilo em cima de um telhado e pega ele em suas mãos,
mãos, e diz que agora, para entender melhor, ele vai dar um exemplo na prática. Ele diz que a habilidade na ponta dos seus dedos se chama aquele que fecha, ou pode ser traduzido como fechadura também. E Loki diz que essa habilidade consegue memorizar e armazenar qualquer coisa que ele tocar com suas mãos, e como uma espécie de scanner mágico, esse poder passa pelo corpo do esquilo que ele tem nas mãos. E Loki diz que agora, com a habilidade da palma da mão dele, ele tem a chamada semente da trapaça, e com essa habilidade ele pode recriar tudo aquilo que ele armazenou com o toque dos seus dedos. E isso tudo vale para objetos humanos e também deuses. Ele pode recriar qualquer coisa que ele tocar, e o legal dessa página é que ela mostra o momento exato em que ele copiou os corpos do Thor, do Odin e também o corpo do Hércules, dando a entender que nenhum desses três possivelmente sabiam desse poder do Loki, porque pelo menos o Odin já deu pra entender que ele não gosta muito desse poder. E outra coisa bem interessante é que dá pra pensar que o Loki pode ter copiado o corpo de algum dos humanos também, por exemplo o corpo do Kim Shi-Hua, que atualmente tá em coma, fazendo com que ele ficasse bem indefeso contra a habilidade do Loki. O que acha disso? Comenta aí. E agora Loki fala sobre o anel que ele pegou pra usar há pouco tempo atrás. Ele diz que esse anel é o tesouro sagrado chamado de Anel da Multiplicação, nomeado também de Andvaranaut. Mas agora rapidinho, uma coisa muito interessante que eu quero contar pra vocês antes de continuar o capítulo é sobre a história desse anel na mitologia nórdica e o simbolismo dele nessa luta. Basicamente, esse anel é um anel amaldiçoado na mitologia nórdica, de modo de que a lenda dele diz que qualquer um que coloque esse anel nos dedos morre, seja por um assassinato repentino ou de causas naturais. Mas basicamente é vestiu, morreu. E na mitologia nórdica, apesar do Loki ter conseguido esse anel pra ele nunca o vestiu por causa da maldição. E esse mesmo anel chegou nas mãos também do Sigurd, que presenteou a Brunilda com ele, dando de presente como um símbolo de amor, onde pouco tempo depois, mais tarde, resulta na morte dos dois também, do Sigurd e da Brunilda. Então isso pode ser simplesmente coincidência da obra, ou o Memura tá preparando um plot gigantesco envolvendo esse trisal, e eu tô ansioso pra ver no que isso vai dar. Mas continuando, Loki diz que em um cenário normal ele só tem poder pra criar até 5 cópias de cada vez, mas usando esse anel, ele pode aumentar o número de cópias pra uma quantidade totalmente infinita. Simplesmente um absurdo. Os humanos da plateia ficam bem chocados, dizendo que o Loki tá trapaceando com essa história de fazer cópias infinitas. E Loki na arena diz que, em outras palavras, esse vasto campo de batalha pode de início até parecer vantajoso pro Simo, mas a grande verdade é que também é vantajoso pro Loki, pois dá a oportunidade do Loki atacar com o Simo com seu exército, atacar basicamente com números. E Loki diz que isso no mínimo é uma caçada justa para ambos, onde os dois agora se tornaram caça e também caçador ao mesmo tempo. Mas Loki diz que um possível ponto fraco da sua habilidade é que à medida que ele aumenta o número das cópias, o poder é distribuído mais ainda entre elas, o que as torna mais fracas. E Loki para e diz que acabou falando demais, mas em seguida ele também diz que tanto faz agora, já que matar um humano frágil como o Simo vai ser algo bem fácil, então não era pros deuses se preocuparem. Ares se levanta bravo e diz que o Loki é muito desastrado, diz que ele se empolgou demais e acabou revelando a própria fraqueza dele. Mas Hermes se questiona se realmente Loki cometeria um erro desses, e diz que ele não é alguém como Ares. Zeus dá uma risada e diz que é bem óbvio que o Loki não é do tipo que cometeria um erro tão descuidado desses, e diz que ele tem certeza de que há alguma intenção por trás de tudo isso. Hermes diz que o fato dele ter permitido que seu oponente soubesse sua fraqueza, e também o fato dele ter escolhido o próprio campo da arena, com certeza tem alguma intenção por trás disso tudo. E Ares diz que sim, ele estava pensando a mesma coisa, e repete também que com certeza tem algo por trás disso tudo, mas vendo que ninguém se importou muito, ele só se senta de novo e fica quieto. O narrador começa a dizer que a análise de Zeus e do Hermes estava correta, mas que havia uma mentirinha bem sutil escondida na explicação do Loki sobre todo o seu poder. O narrador diz que a informação sobre a habilidade do Loki de memorizar e recriar, e também o fato de que o poder do indivíduo enfraquece à medida que o número de cópias aumenta, era tudo verdade. Só que no meio disso tudo, havia uma mentira na distribuição. O narrador fala que o poder não é distribuído, mas sim o Loki pode distribuí-lo. É dito que os seres gerados não possuem habilidades uniformes ou atributos notáveis, e a verdade é que o Loki aplica diferenças individuais de acordo com a sua própria vontade, e que dessa forma Loki inseriu sorrateiramente um indivíduo muito poderoso e com atributos consideráveis concentrados no meio desse seu enorme exército. E essa cópia poderosa é uma das cópias do Thor. O narrador diz que ainda não se sabe como que o Simo vai lidar com esse enorme exército, mas é dito que se ele derrubar uma das cópias fracas com seu primeiro tiro, então ele provavelmente pensará que o nível dos inimigos é bem baixo, e por causa disso ele vai abaixar a guarda. Mas ele também diz que se caso o Simo acertasse a cópia forte, então o Simo acreditará que os outros inimigos também vão ter forças formidáveis que nem essa cópia, e isso seria o suficiente para colocar uma pressão imensa sobre ele. O narrador diz também que essa é uma batalha caótica contra um exército imenso que parece totalmente idêntico, mas que possuem atributos consideravelmente diferentes, e isso sem dúvidas vai desestabilizar o Simo, dando uma grande vantagem pro Loki nessa luta. O narrador termina dizendo que isso tudo é a intenção do Loki nesse teatro, e essa é a grande armadilha do Loki, escondida para garantir que o Simo Häyhä seja completamente eliminado nessa luta. E na plateia
mostra que quem também tá vendo isso tudo é o próprio Buda, comentando que então esse é o estilo de luta do Loki. E Loki na arena termina com um pensamento de vingança, dizendo que nessa luta ele vai fazer a Brunilda se arrepender de tudo que ela fez. E rindo histericamente, a gente tem esse painel fodástico do Loki, totalmente malucaço das ideias, dizendo que não existe como fugir do seu anel do palhaço. E esse Loki aí querendo os inimigos no anel dele? Suspeito isso aí. Heimdall grita narrando que o exército enorme dos três deuses estão devastando toda a floresta na arena e avançando mais ainda para chegar perto do Simo. Mas uma coisa interrompe a cena inteira, e é dito que naquele exato momento, enquanto o exército do Loki avança, um brilho nas montanhas pode ser visto e de repente, um único disparo sacudiu a atmosfera e também ao mesmo tempo, o público testemunhou algo que pode ser considerado um próprio milagre. O único tiro disparado do rifle favorito do Simo Häyhä, uma Mosin Nagant sem nenhum tipo de mira acoplada, apenas no Iron Sight, com uma velocidade inicial de 810 metros por segundo, sendo mais de 2 vezes mais rápido do que a velocidade do som. A cena mostra a bala do Simo avançando, brilhando bastante, se despedaçando, parecendo uma espiga de milho grossona, e é dito que naquele momento o tiro se transformou em um botão que emanava uma luz maravilhosa. E o narrador diz que, como inúmeros liros do vale, a bala desabrochou ferozmente, e essas dezenas de fragmentos da bala voam em direção ao exército do Loki, como se fosse um redemoinho mortal. Os deuses do Loki olham para esses fragmentos e parecem se surpreender bastante no último instante, até que todos eles são atingidos em cheio, sem nem conseguirem reagir ao inimigo em questão. As balas começam a destruir todo o exército, com as balas indo proeminentemente em seus rostos, causando morte instantânea para todas as cópias acertadas ao mesmo tempo. E isso inclui até mesmo a cópia poderosa que o Loki tinha preparado antes. Ele imaginava que ela pelo menos fosse aguentar facilmente o projeto do inimigo, pensando que talvez provavelmente fosse um projétil comum, mas a cópia reforçada do Loki é destruída completamente sem nem possibilidade de resistência, como se fosse um ser de papel no meio do mar, e isso claramente deixa o Loki impressionado. Agora a arena da 11ª rodada se tornou um mar de sangue de mortos, e todos os humanos da plateia ficam totalmente calados e impressionados, e o narrador começa a dizer que esse milagre que o público presenciou não era nada mais do que o florescer desenfreado de flores pintadas por sangue divino. Com um único disparo, os deuses também reagem semelhante aos humanos. Todos ficam calados e literalmente de boca aberta, presenciando o ataque ofensivo humano mais divino e brilhante da humanidade até agora. Os clones acertados do Loki morrem e somem da arena instantaneamente, e Loki começa a resmungar que a maioria das suas cópias, e junto delas também a cópia reforçada, foram todas eliminadas em um único instante. E ele realiza que esse é o poder do guerreiro que a Brunilda escolheu para matar ele, o guerreiro que conseguirá derrotar o Loki nessa luta. E lá de longe, com a arma soltando fumaça, vemos o Simo usando sua técnica divina, chamada de técnica da Sniper Antideuses, profusão das 10.000 flores e o matar. Simo agora cospe sangue, e sua habilidade parece custar muito para ser realizada, o custo sendo muito maior do que a gente consegue ver, mas em compensação é extremamente poderoso. E com o Simo fazendo a contagem de 1, e com esse final sendo extremamente épico, é que o capítulo 100 termina. Chegamos ao final de mais um capítulo, e que zica foi esse capítulo, viu? Que bagulho maravilhoso, essa luta, essa combinação de personagens e esse desenvolvimento estão sendo absurdos. Eu acho que até agora eu não vi muitos pontos negativos nessa luta, pra falar a verdade, pelo menos na minha opinião. Até os poderes dos dois eu achei do caralho. O Loki tá muito bom com seus clones e toda aquela parada da distribuição de poder e tática de esconder o clone Forge e tudo mais. Achei muito bem feito. Fora o poder do Simo, que também tá muito bom e muito forte. Mas eu vou comentar mais do poder dele no vídeo do capítulo 101, que se tudo der certo já vai sair amanhã. Então aguardem um pouquinho. Ainda tô com expectativas altas na vitória do Simo. A obra tá tratando o Loki como um grande vilão e a parte má dessa luta. E isso geralmente tem um motivo e um favoritismo por trás. Não do autor, às vezes, mas do andamento da obra em si. Então, por enquanto, tudo tá me fazendo crer na vitória do Simo 100%. Já o Simo, por outro lado, tá tendo vibes de herói. Pelo menos no pouco que ele apareceu. Pra mim, só deu essa única impressão do herói salvador, saca? Até porque, né, Simo realmente foi um herói na época dele, então é normal ele passar essa vibe. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar suas opiniões sobre o capítulo e sobre o vídeo em si, porque eu sempre gosto de ler o comentário de vocês sobre as coisas que saem. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e espero ver todos vocês no próximo vídeo. Beijão, gurizada!